O Midianin já faz um bom resumo, gente, dos melhores momentos aí da CPI do MST, e eles resumiram aí o Stedley, o líder do Movimento Sem Terra, destroçando o Ricardo Salles. Vamos ver juntos. Na sua posição, com a visão que o senhor tem, a história que tem, não coaduna, não se alinha com uma série de práticas que eu diria, vou usar um termo genérico aqui, capitalistas, de diversas lideranças do setor, em diversos estados, que nós fomos identificando ao longo da CPI, e que, embora se valha da discussão pela terra, ideológica, etc., denota, em muitos casos, um interesse tangível, econômico, muito claro, principalmente sob a ótica pessoal. Eu gostaria que o senhor externasse um pouco qual é a sua visão de casos, e pode falar em abstrato, não precisa defender A ou B. Qual é a sua visão de um eventual, para facilitar o diálogo aqui, qual é a sua visão de uma eventual liderança que se valha do grupo de pessoas que estão dentro do movimento, que se valha dos processos de invasão de terra e tudo isso, para em algum momento reverter parte desse trabalho em benefício econômico pessoal, amealhando bens, verbas, recursos, renda, em detrimento daqueles que estão engrossando as fileiras. Muito bem. Me alegro que a sua questão foi colocada em termos genéricos. Nós vivemos uma sociedade capitalista, dividida claramente em diferentes classes e algumas delas antagônicas. E eu aprendi a fazer a leitura das classes sociais no capitalismo com um velho alemão chamado Karl Marx, que analisou a sociedade capitalista, talvez tenha sido o pensador que mais estudou o capitalismo, tanto do ponto de vista econômico, como do ponto de vista social. E antes que alguém tenha cócegas por conta de quem eu citei, quero comentar a vocês que, como estudante de economia, depois eu fui saber que um dos economistas que mais estudava o Marx no Brasil foi o Delfim Neto. E ele tem a melhor biblioteca do pensamento do Marx, em vários idiomas, inclusive, porque é um senhor ilustrado, letrado, da qual eu sempre devotei respeito, que era um sábio, independente das divergências ideológicas, claro. Então, o velho Marx dizia que, numa sociedade capitalista, todas as classes, seja a burguesia, pequena burguesia, classe trabalhadora, campesinato, que é uma classe em si, e os trabalhadores em geral, todos eles têm uma fração lumpen. O que é o lumpen? É aquele oportunista que quer viver da vida dos outros, quer explorar o trabalho dos outros. Seria um oportunista, inclusive a palavra adquiriu um conceito sociológico clássico, porque do alemão, como o meu mestre aí da história sabe, a tradução literal seria trapo, que é aquele pano que a gente bota na entrada da casa para limpar os pés. Ou seja, não tem coisa mais suja do que aquilo. Então, esses trapos, esses lumpens, existem em toda a sociedade, em todas as classes. Você vai encontrar entre burgueses, vai encontrar que são, por exemplo, os narcotraficantes, são bilionários e são lumpens. Você vai encontrar na classe média, nos profissionais liberais, vai encontrar entre advogados, entre jornalistas, entre deputados, vai encontrar entre trabalhadores, que aliás até pode ser mais numeroso, porque são os que estão lá no final da fila, e vai encontrar entre camponeses. Então, os nossos acampamentos, nós mesmos sempre fazemos avaliação. Há muitos lumpens nos nossos acampamentos.
porque eles estão lá na ralé da sociedade. Então, quando eles tomam conhecimento de uma ocupação, eles se somam, porque vem alguma possibilidade de tirar algum proveito. E depois, lá no acampamento, só nos causa problema. Não? Como é que se combate isso? Não? Você combate com organização, com sentido coletivo. Então, nós aprendemos também como MST, e eu, Salles, tu que é jovem, tem muito a percorrer ainda também. Seria, em resumo, essa sua resposta, ou seja, que o movimento, a atuação, a ideia, o ideal é manter justamente esses parâmetros que foram citados aqui e tolher, Beijo, Grace. como deve ser, os desvios de conduta consubstanciados aí no lumpen, né? No lumpen. Ocorre, senhor João Pedro Stede, que a maioria dos casos que nós trouxemos aqui na CPI, relatos que nós recebemos, inclusive em loco aqui, experiências que nós fomos visitar, e uma série de outros dados que foram trazidos aqui e vão ser explicitados no momento adequado do relatório e tudo, eles dão conta de que há um número muito grande, não vou dizer totalidade dos acampamentos e assentamentos, porque eu não fui à totalidade dos assentamentos, nem ouvi todas as pessoas. Mas, por alguma coincidência, todos que nós ouvimos, todos que nós analisamos, autoridades, etc., trouxeram para nós aqui uma narrativa, informações, dados, nomes, fatos, datas, em que claramente há da liderança da militância local sobre aqueles que engrossam a fileira do movimento, quer seja em assentamento ou em acampamento, uma utilização bastante clara dessas medidas a que o senhor se referiu. Ou seja, o líder utilizando, por exemplo, a tal área coletiva para arrendar a terra para um terceiro e ficando ele próprio com o dinheiro. Eu considero elogiável esse esforço de vocês de procurar identificar os problemas. Isso ajuda. Espero que o senhor, no seu relatório, coloque sugestões de como nós superar isso. Mas eu queria fazer uma observação de ordem estatística, desvio de economista. Sempre gostei muito de estatística. Nós temos 500 mil famílias assentadas. Agora, o último levantamento do INCRA, que o ministro deve ter relatado aqui, deu 60 mil famílias acampadas. Bom, 500 mil famílias assentadas. Se vocês usassem uma amostra aleatória de 1%, já daria 5 mil famílias que vocês teriam que ouvir. Então, é evidentemente que esses casos que vocês encontraram, que não quero julgar se é verdadeiro ou não é verdadeiro, mas acredito que existem, por conta daquela categoria sociológica. Não? Mas nós, de sã consciência, não podemos atribuir a alguns casos como se aquilo fosse geral. Já citei, só uma amostra de 1% daria 5 mil famílias. Imagina eu chamar 5 mil aqui, deu testemunho. Nessa visão do coletivo que o senhor trouxe aqui, da prevalência do coletivo, do caráter impositivo da questão de coletividade, não foi essa a impressão e a constatação que nós tivemos aqui na CPI. Ao contrário. Em todos os casos em que nós analisamos e que nos trouxeram informações, há claramente uma dedicação braçal, pessoal, física dos assentados e acampados para produzir, para limpar, para fazer cerca, enfim, eles narraram aqui uma infinidade de trabalhos, inclusive trabalhos esses, em muitos casos, que nós poderíamos classificar de trabalhos forçados, e o vídeo que está aqui vai dizer isso.
seja como norma de disciplina, e eu vou chegar nesse ponto, seja como regra de maneira geral. Não foram poucos os relatos que nós tivemos de pessoas que foram obrigadas a trabalhar na roça coletiva, tomando conta da portaria do acampamento, fazendo uma série de coisas sob o princípio coletivo, que o senhor citou aqui, e nenhum caso dos militantes fazerem o mesmo trabalho dos assentados e acampados, como se fosse uma classe superior dentro do acampamento e do assentamento. As lideranças em casas melhores, em carros melhores e com funções dentro da organização da área muito menos abrasivas, muito menos desgastantes, muito menos braçais do que a coletividade das pessoas. Então, me parece, senhor João Pedro, que esse conceito de coletividade tem sido muito seletivo. A coletividade vamos dizer assim, hierarquia, o mais simples dentro do sistema, e um evidente privilégio, consubstanciado em todos esses casos que eu citei, talvez até outros, para os dirigentes, para aqueles que coordenam, para aqueles que passam no curso de militância. Inclusive, nós fomos a um local no Pontal que tinha um galpão lá e era doutrinação pura. Eu estou descrevendo como é que é a vida real. Na vida real, num acampamento, a primeira coisa que acontece na primeira assembleia depois da ocupação é fazer as regras daquela comunidade. E, obviamente, tu está na assembleia, tu vota, tu percebe. Bom, eu gosto de tomar cachaça, aqui vai ser proibido tomar cachaça, eu tenho que tomar uma decisão. Ou eu paro de beber, ou eu continuo. Então, as regras do acampamento e do assentamento são decididas pela própria comunidade. É uma democracia popular. Não? Outra coisa é, em caso de desvios, como o senhor relatou, ou de comportamento de dirigentes, ou de recursos, aí é Código Penal. Aí nós não temos problema nenhum. É nosso dever, inclusive, fazer com que se corrijam esses desvios. Porque o mais prejudicado somos nós, o MST. O MST quer organizar o povo para lutar pela terra, para acabar com o latifúndio, para acabar com a pobreza. Esse é o nosso objetivo. Agora, ao organizar o povo pobre, quem está lá na base da pirâmide, não é fácil. A vida é difícil. Então, isso acontece, muitas distorções, muitos transtornos, que é da vida normal. Como qualquer um, quando organiza algum tipo de movimento popular, sempre que tem movimento de massas, né, acontece esse tipo de fora do combinado, como se diz no popular. A sua afirmação, eu vou dedicar um capítulo, gente, do relatório dos autores dos desvios. Não quero abusar da paciência de vocês, mas eu já fui claro. O senhor pode ter a nossa palavra, o nosso compromisso. Nós somos os primeiros interessados a evitar que esse tipo de problema aconteça. E se eu tivesse alguma ingerência aqui na comissão, o que me parece, sem querer criticá-los, é porque, democraticamente, vocês deveriam ter convidado também as outras famílias que eram vizinhos desse. Porque qualquer procedimento tem que ouvir as duas partes. Me imagino que as pessoas tinham vizinhos, que houve outras testemunhas do fato. Mas, como você disse, não vamos entrar no detalhe desses 3 casos. Aqui, como foi a pergunta, nós do MST somos os mais interessados em evitar esse tipo de desvio, evitar esse tipo de abuso. Temos dado declarações públicas e, inclusive, apresentamos ao INCRA. E, em alguns casos, acho que até a Polícia Federal lá no Rio Grande do Sul foi acionada, que nós somos contra o arrendamento. Nós somos os primeiros a denunciar. Tem arrendamento? Vai lá, chama a Polícia Federal, porque a terra é do INCRA, não pode arrendar. Não, isso é o princípio. Agora, o senhor há de convir, são 5.000 assentamentos, 500.000 famílias.
Me desculpe, mas não há, nem Jesus Cristo sabe o que acontece em todos os assentamentos. Então, não é falta de vontade e refuto. Espero que o senhor não coloque no seu relatório que isso é uma prática usual, porque não é. Se o senhor tem dúvida, volto a propor, convoque os universitários. Manda uma universidade aí isenta a fazer uma pesquisa nos acampamentos e assentamentos. Era isso que eu tinha a dizer. Mas veja só, senhor João Pedro, eu não... Obviamente, o senhor vai manter as respostas, eu não vou ficar insistindo nas perguntas. Mas, de novo, quero deixar claro aqui, a descrição que o senhor faz, ou a figura mentira, hipotética, filhão. e qualificando isso como exceção, não condiz. É que o agronegócio adota um modelo tecnológico e eu tenho participado com eles de muitos debates. Não pensa que nos privamos a dialogar com eles. Que eles têm algumas contradições que são insuperáveis. Primeira delas, o agrotóxico. Todo o agronegócio usa agrotóxico. E o agrotóxico mata a biodiversidade. Portanto, ele desequilibra a natureza. E ele gera, inclusive, as mudanças climáticas. Contamina a água. Não? Esses dias eu fiquei lendo um informe da Unicamp. Olha aí, deputado Salles. De pesquisa da Unicamp, com não sei com que outro organismo de referência da saúde, encontraram agrotóxico naquelas papinhas de alimento infantil. Da Nestlé, de não sei quem. Claro que a responsabilidade não é da Nestlé, mas a matéria-prima que eles usaram para fazer a papinha já tinha veneno. Vou botar aí na tua colinha. Agronegócio burro, a turma do AgroSoja, a turma que financiou o 8 de janeiro. Se tiverem dúvida, mutem para outra CPI, que lá tem nome e endereço dos fazendeiros do Mato Grosso, de Goiás, que financiaram o 8 de janeiro. É, rapaz, que lapada, como diz aí o pessoal aí das redes sociais, gente. Vamos